Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu sou professor de máquinas e equipamentos metalúrgicos e eu vou dar uma aula aqui de lingotamento contínuo, tá? Então vamos para a nossa aula. Bom, então vamos explicar para vocês aqui o que exatamente é lingotamento contínuo, tá? Então o lingotamento contínuo é a última etapa onde a gente ainda vai ter o aço líquido, tá? É a etapa onde a gente vai transformar esse aço líquido num sólido, tá? Porque a partir de então os nossos próximos processos eles pressupõem que o aço esteja sólido. Então, na etapa de lingotamento contínuo é a etapa onde eu vou promover a solidificação do aço, tá? Isso vai acontecer através do vazamento do aço líquido por um molde resfriado. Então, esse molde vai promover o resfriamento do aço e que vai acabar tendo como consequência a solidificação de uma casca, inicialmente, uma casca exterior de aço sólido e que progressivamente vai solidificando o resto do interior, tá? Então, essa é a parte do lingotamento contínuo. Aqui a gente tem a parte visível quando os lingotes já estão saindo de dentro do equipamento, tá? E aí eu vou mostrar para vocês mais posteriormente como que acontece isso, quais são os equipamentos auxiliares, como que o processo de lingotamento acontece, tá? Vocês vão ver isso mais densamente lá em siderurgia, com alguns detalhes mais aprofundados, até porque vocês vão ter mais base, mais subsídio intelectual para falar sobre isso, tá? Mas aqui o que vocês vão precisar saber é só a base que eu vou mostrar para vocês, tá? Então vamos aqui na parte do que eu escrevi aqui, tá? O processamento de lingotamento contínuo do aço e suas ligas é o último estágio em aciaria onde se trabalha com metal ainda no estado líquido, como havia dito anteriormente, né? Aqui é um momento onde a gente vai solidificar o metal. Ele tem como objetivo solidificar o aço em uma forma desejável, de tal maneira que possa ser utilizado em etapas seguintes da cadeia produtiva, tá? Então o objetivo aqui é produzir um aço sólido a partir do material líquido e aí nas etapas subsequentes começa a se trabalhar com aço sólido, tá? O processo consiste em um jato de aço líquido lançado verticalmente dentro de um molde aberto que passa por um sistema de resfriamento, mais ou menos o que eu falei, né? Um aço líquido vai passar por um molde, esse molde tem um sistema de resfriamento que vai retirar o calor do aço, promovendo a solidificação dele, tá? Que ainda removia a peça formada através de rolos. Então, depois que sai desse molde, a peça vai passar por rolos que vão conduzir ela para fora do equipamento, para finalmente ser cortado em um dispositivo de corte. Isso tudo vocês vão ver, agora parece meio abstrato, mas assim que vocês verem o diagrama, vocês vão entender mais ou menos como funciona o processo, tá bom? Bom, então aqui é um diagrama de um equipamento de lingotamento contínuo, tá? A panela fica localizada aqui, a panela que vem lá da metalurgia da panela, né? Do forno panela que vocês viram anteriormente, tá? Ela vai ficar localizada aqui. O aço vai sair da panela e vai ingressar no distribuidor, que é onde fica o recipiente que vai despejar o aço líquido na lingoteira, né? E aí depois o aço vai passar por um molde, tá? Nesse molde é esse molde que é resfriado e vai promover a solidificação do aço, tá? E aí do molde, a partir do molde onde o aço líquido vai descer no molde, né? Então o recipiente, o molde é como se fosse um balde, tá? Quadrado com o fundo vazio, tá? E resfriado. Então o que acontece? Quando tu joga o aço no molde, tá? Vai acontecer o que? Ele vai solidificar só nas cascas, porque o molde está resfriado, então ele vai tirar calor do aço e vai solidificar ele só nas cascas. E a partir do momento que formou a casca, eu já consigo evitar com que o aço vaze de dentro da casca para fora. Então aí ele sai do molde e vai passar por um segmento vertical, tá? Uma primeira parte vertical no equipamento, tá? Depois aqui vai ter um momento em que a nossa máquina de lingotamento vai curvar esse aço, que está, lembrando, casca sólida, interior líquido. Mas cada vez, como ele já saiu daqui, aqui é o ambiente, né? E tem diversos resfriadores aqui. Então, nesse lugar aqui, ele vai progressivamente, essa casca vai aumentando de tamanho, ele vai aumentando de resistência e ele vai ficando cada vez mais duro, tá? Então, e mais sólido, efetivamente, né? Então, aqui vai passar por um segmento curvo e depois vai ter um segmento horizontal, tá? Aí no número 7 aqui a gente vai ter uma máquina de corte que vai cortar esses lingotes em diversos pedaços, tá? E aí o número 8 aqui tem um veio, que é por onde sai o lingote, né? O lingote já pronto, né? Depois de passar por diversos sistemas de rolo, ele sai pelo veio.
E aí a gente tem ainda um equipamento auxiliar aqui, que é a panela de emergência. Se acontece algum acidente aqui, vaza um metal líquido, ele acaba caindo aqui na panela de emergência para não acontecer nenhum acidente, tá bom? Então vamos adiante ali para explicações mais detalhadas de cada parte dessa máquina de lingotamento contínuo, tá bom? Só para uma curiosidade aqui para explicar para vocês, tá? O lingotamento contínuo ele tem ele tem um layout dessa coisa assim do metal sair e ir solidificando, um layout diversificado, tá? E não é todas as máquinas que são iguais, é só a do aço aqui é mais comum essa maneira com que ela funciona, sabe? Que é tendo uma parte vertical, aí uma curva e uma parte horizontal, tá? Então isso é meio que uma configuração mais tradicional no aço. Por exemplo, o lingotamento contínuo de cobre ele é feito na horizontal, tá? Em alguns casos. Então aqui a gente tem alguns layouts diferentes de lingotamento contínuo. Ele pode ser todo feito na vertical, ele pode ser feito na vertical e depois que ele está solidificado é que vai ser curvado, tá? E tem vários layouts diferentes aqui, tá? Só estou mostrando alternativas, tá? Possíveis, tá? Normalmente o que se faz na indústria do aço é isso aqui, tá? É esse número 3 aqui, então ele tem líquido até o momento do corte, tá? Quando ele passa pelo corte, aqui já no corte ele recém solidificou, tá? Então aqui mostra quando o metal ainda está em solidificação, tá bom? Então aqui a gente tem vários layouts diferentes, tá? E só para vocês entenderem que assim como ela é dessa maneira, que começa vertical, termina horizontal, tem uma curva no meio, ela pode ser toda horizontal e ela pode ser toda vertical. Então são layouts alternativos, tá bom? Aqui é para esse slide aqui eu coloquei para dar uma visão mais clara de como ocorre o processo de lingotamento contínuo. Então, a gente tem a panela cheia de metal líquido. Essa panela vai vazar esse metal para o distribuidor. O distribuidor tem uma válvula que ele vai colocar o metal no interior do metal líquido, tá? Do menisco aqui, que é a parte superior do metal, tá? E aí, esse metal líquido vai ser vazado no interior de onde tem metal líquido. Aqui a gente tem molde resfriado. O molde vai promover a formação da casca. Vocês podem ver aqui essa parte mais escura aqui é a casca, tá? Se formando a partir do molde. E como vocês veem aqui, assim que ele deixa o molde, ele começa a aumentar o tamanho da casca até o momento em que o metal está completamente solidificado, aí ele passa por uma etapa de corte, entendeu? Então aqui está cada parte diferente do nosso lingotamento contínuo, tá? E o processo como ocorre. Então, assim, aqui no molde, o molde está resfriado, ele vai promover a formação da casca. Depois a gente tem os rolos que vão suportar o nosso lingote e fazer com que ele molde ele pelo caminho que ele tem que fazer, tá? E aí, conforme ele vai sendo moldado, ele vai solidificando, vai aumentando a espessura da casca até o momento em que a casca de cima encontra de baixo e a gente vai ter totalmente solidificado o meu material, tá? Então aqui só para vir no que eu tinha escrito, né? O princípio básico do processo de solidificação do aço utilizando uma máquina de lingotamento contínuo compreende vazamento do ácido líquido verticalmente, tá? Então vazamento vertical do aço aqui, como vocês estão vendo, tá? A partir de uma panela que está depositada em uma torre de panela, tá? Isso eu já mostrei naquela figura anterior, tá? A caminho do distribuidor, então o aço sai da panela para o distribuidor e do distribuidor ele vai para a lingoteira, tá? Para dentro de um molde de cobre refrigerado, aberto no topo e na base. Então aqui a gente tem um molde, como eu já disse, né? Como se fosse um balde de base quadrada aberto no fundo, né? Porque ele é aberto em cima e embaixo, tá? O calor extraído do aço líquido é transportado através da parede do molde. Então, o molde ele serve para extrair o calor do aço líquido, né? Por onde circula água. Então, o molde ele é todo cheio de cavidades por onde tem água. Então, a água não entra em contato com o aço, mas entra em contato com o cobre, que é um excelente condutor de calor, e remove o calor do aço, né? Solidificando imediatamente o aço em contato com o molde, formando uma espécie de uma pele solidificada, forma uma casca ali de solidificação. Levado pelo movimento da extração da máquina, o invólucro formado pela pele aumentará de espessura, tá? Então esse invólucro aqui ele aumenta conforme a peça vai se movimentando, tá bom?
Então vamos adiante. Bom, então vamos explicar um pouquinho mais aqui. Deixa eu só pegar o ponteiro, tá? Vamos explicar um pouquinho mais como que funciona o processo de solidificação do aço na lingoteira, tá? Então a gente tem um molde de cobre aqui. Esse molde ele fica sempre oscilando para cima e para baixo. Para quê? Ele oscila para que não haja aderência da pele formada na superfície do molde. Porque o que pode acontecer? O aço pode solidificar e ficar grudado na superfície do molde. Então ele oscila acima e para baixo, tá? De forma a despejar o metal líquido do molde, tá? Aí, a partir do momento que ele oscila, vai formando aqui um espaço, tá? Primeiro que a solidificação, quando o aço solidifica, o líquido é menos denso que o metal, então ele vai dar uma comprimida, tá? Além disso, existe a adição aqui de um lubrificante para permitir que esse metal consiga sair da superfície do molde, né? Então aqui a gente tem o lingotamento em placas, o lubrificante utilizado é denominado fluxante, tá? Quando a gente está lingotando placas, porque a gente pode lingotar o tarugo, que é mais ou menos quadrado, assim, ou um formato próximo do quadrado, e a gente pode lingotar uma chapa, que tem um tamanho, uma largura muito maior que a espessura, entendeu? Então aí a gente tem uma placa. Então quando a gente está lingotando placas e blocos, o lubrificante ele é denominado fluxante. No caso dos tarugos, tá? Ele é utilizado óleo de colza, tá? Que é um tipo de óleo, tá? No estado líquido, eles deverão passar no vazio formado entre a pele e a pele solidificada. Então, normalmente os lubrificantes são líquidos e eles passam entre a pele e o sólido recém-solidificado, né? Que é aquele espaço que eu falei para vocês que é gerado pela compressão, tá bom? Então, isso era o que eu queria falar aqui, um detalhe sobre a solidificação do nosso aço nas lingoteiras de produção de lingotamento contínuo, tá bom? Então vamos adiante. Bom, aqui eu vou completar com algumas coisas que eu já havia falado, mas talvez eu coloquei aqui escrito para não esquecer, tá? A pele sólida, ela é suficientemente forte para conter o aço líquido. Ela deixa o molde formando uma espécie de bolsa ou invólucro contendo em seu interior o aço líquido, que será arrastado para o interior da máquina de lingotamento, tá? Então, o que eu quis dizer com isso aqui? Lembra lá que eu falei que forma uma casca sólida? Talvez alguns de vocês ficam pensando, tá, mas essa casca sólida aí, o metal chega a curvar ali, em nenhum momento ela rasga e vaza o metal para fora? Não, tá? A ideia, o equipamento é calibrado de uma maneira em que a casca sólida sempre é grande o suficiente para resistir o metal líquido descendo e para aguentar o metal líquido no interior dela, tá? A pele formada continua a aumentar em espessura e passa a sofrer a ação da força criada pela coluna de aço à medida que deixa o molde. Sob a ação dessa força, a pele solidificada tende a expandir, provocando um fenômeno denominado abaulamento. Tá? Então, o que acontece? Conforme o aço desce da lingoteira, tá? Ele vai começar a sofrer a pressão do aço que está vindo, do aço líquido que está vindo lá de cima. Tá? Então, ele pressiona esse resto de metal e tende a abaular, aumentar de espessura, assim, tá? Então os nossos rolos ali, eles estão ali também para isso, para não deixar ela formar como se fosse uma barriga. Então ela tende a aumentar, mas os rolos estão ali para impedir, tá? Nesta fase a pele solidificará e irá encontrar o sistema de suporte dos pares de rolo, que manterá pressionado, impedindo a sua expansão. Então é aquilo que eu havia dito, tá? Uma outra parte, conforme o aço vai descendo, né, o lingote vai descendo e aí o aço líquido lá em cima faz pressão, ela tende a abaular, mas ela encontra os rolos e fica no tamanho correto ali, e aí vai progressivamente solidificando mais e essa força começa a ser menos relevante, tá? Para que a solidificação avance após o material deixar o molde, o resfriamento é feito pelo conjunto de chuveiros de água, nos sprays, tá? Que são distribuídos uniformemente ao longo da extensão da máquina
por entre os pares de rolo. Então, entre cada rolo tem um spray ali borrifando água para que impeça, para que aumente a velocidade de solidificação e a gente tenha uma solidificação mais rápida, tá? O avanço da solidificação significa que ocorre um aumento gradativo da espessura da pele até que se complete toda a solidificação do ácido líquido interior do invólucro. Então, cada vez, conforme eu vou descendo, o meu lingote vai descendo pela lingoteira, né? Eu tenho um aumento da espessura do sólido, já havia dito isso para vocês, até o momento em que vai se tornar tudo sólido, porque as frentes de solidificação vão se encontrar, tá? A condução do veio por entre os pares de rolo na máquina contínua até a parte final do equipamento, que é onde está posicionado o último par de rolo, a condução do veio por entre... Bom, então o veio é conduzido por entre os rolos até o final do equipamento, tá? O veio seria aquela corrente de aço solidificando, tá? Ele é conduzido por entre os rolos existentes, tá? Até o final do equipamento, onde estão posicionado o último par de rolo, tá? Onde toda a estrutura da lingoteira é fixada, tá bom? Então vamos adiante.